Olá, alunos! Vamos para mais uma aula de Geografia. Estaremos fazendo a revisão dos conteúdos A Forma e os Movimentos da Terra, Rotação e Translação, e também sobre as estações do ano no Brasil. Esse conteúdo se encontra no livro Trilhas, Módulo 1, Capítulo 1, nas páginas 310 e 313. Logo de início, vamos falar um pouco sobre o planeta Terra. O planeta Terra, juntamente com outros planetas, faz parte do Sistema Solar e seu caminho em torno do Sol é realizado como uma órbita elíptica. Mas o que é isso, né? Órbita elíptica? É justamente um caminho feito de maneira repetida, que lembra uma elipse. Uma elipse, ela tem um formato oval. Então, esse caminho que o planeta Terra dá em volta do Sol, ele tem esse formato oval. A forma e os movimentos da Terra. Bom, o planeta Terra, ele possui um formato esférico parecido com de uma bola, mas não tem um formato esférico perfeito. Na verdade, o planeta Terra, ele possui grandes irregularidades na superfície terrestre. E há diversas maneiras de representar o formato do planeta Terra. Nós iremos ver 3 tipos a seguir. Há diversas maneiras de representar o planeta Terra. Se estudarmos o seu formato com mais cuidado, perceberemos que é uma esfera, mas é uma esfera irregular. Possui polos achatados e, por conta disso, é dito que o formato do planeta Terra também ele tem o formato de elipsoide e geóide por conta da distribuição desigual de massa e também porque sofre variações na força da gravidade. Vemos que o planeta Terra se aproxima muito de uma esfera e por possuir algumas irregularidades, podemos concluir que o nosso planeta é um esferoide, que é um formato similar de uma bola de futebol americano. Vamos estudar agora sobre os movimentos de rotação e translação, que são os movimentos que a Terra faz. Observe que a Terra não está parada, ela está constantemente se movimentando, girando em torno dela mesma e também em torno do Sol. O planeta Terra realiza uma série de movimentos, mas os principais que possuem efeito direto na nossa vida são justamente os de rotação e translação. Esses movimentos eles são essenciais para a manutenção na vida na Terra, além de contribuírem para a existência do dia e da noite. Eles também influenciam nas estações do ano e são responsáveis por fenômenos astronômicos, tais como os solstícios e os equinócios. Se formos colocar um observador fixo na superfície da Terra, teremos a impressão que o Sol muda de posição no céu durante o dia, embora tenhamos a sensação que o Sol está se movimentando. É o planeta Terra que se move. Esse fenômeno é chamado de movimento aparente do Sol, que temos a impressão que o Sol nasce no leste e se põe no oeste. O movimento de rotação é esse movimento que a Terra faz em torno dela mesma, em torno de seu próprio eixo na direção oeste-leste. Para fazer o giro completo em torno dela mesma vai demorar 24 horas. Ou seja, o dia inteiro e a noite inteira. A rotação é o movimento em que a Terra gira em torno de si mesma. Ela dura aproximadamente 24 horas, ou, para ser mais exato, 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Vejam que a Terra não é iluminada
completamente pelo Sol. Somente um lado está sendo iluminado e no outro lado não está. Os lugares que estão recebendo luz solar chamamos de dia e a outra parte que não está recebendo a luz solar chamamos de noite. Por isso esse movimento é tão importante. O dia e a noite só ocorrem por causa desse movimento. O movimento de rotação ele faz com que ocorra algumas interferências no planeta Terra, como a circulação da atmosfera, as correntes marítimas e o fuso horário. A rotação faz com que as horas passem em diferentes lugares do planeta. Por isso o relógio ele não vai marcar a mesma hora em todos os lugares. Enquanto que no Brasil é dia e estamos almoçando, lá no Japão, por exemplo, do outro lado do planeta, já é noite, já estarão jantando. O outro movimento que a Terra realiza é esse, onde ela gira em torno do Sol, que é o movimento chamado de translação. A translação é um movimento que a Terra, bem como os demais planetas do Sistema Solar, realiza ao redor do Sol. Esse movimento ele dura aproximadamente 365 dias, ou, para ser mais preciso, 365 dias, 5 horas e 48 minutos. A translação é responsável por estabelecer as estações do ano. Esse movimento ele provoca uma variação de incidência dos raios solares, que chegam à Terra, o que determina, em um período de um ano, a primavera, o verão, o outono e o inverno. Vamos agora observar, alunos, a quantidade de luz solar que a Terra recebe ao percorrer essa órbita em torno do Sol. Esse movimento de translação, que dura um ano, ou seja, uma volta completa, percebemos que a Terra recebe mais luminosidade em um hemisfério do que no outro. Observe a imagem, aqui temos a linha do Equador. Observe que neste hemisfério há uma luminosidade maior que no outro. No entanto, onde há mais luminosidade, os dias serão mais longos do que as noites, e no outro, noites mais longas do que os dias. Os lugares do planeta, devido à inclinação da Terra, eles irão receber menor ou maior quantidade de luz solar. E é por causa desse movimento de translação que temos as estações do ano, que é a primavera, verão, outono e inverno. Então, alunos, esse movimento de translação é o movimento elíptico que a Terra realiza ao redor do Sol, que dura 365 dias e 6 horas, o que nos proporciona um ano. E para compensar essas 6 horas, o que deve ser feito? O que será que é feito? É acrescentado um dia a mais no mês de fevereiro, a cada 4 anos. Então, veja o que acontece a cada 4 anos. 6 horas por ano vezes 4 anos é igual a 24 horas. Esse ano, com um dia a mais, chamamos de ano bissexto, um ano com 366 dias. Como já foi falado, as estações do ano são o resultado do movimento de translação. Em algumas épocas do ano, a Terra se encontra mais inclinada para um hemisfério do que para o outro, devido ao seu eixo de inclinação. Isso faz com que um dos hemisférios receba maior iluminação do que o outro, que recebe menos, e, como consequência, os hemisférios apresentarão características diferentes ao longo do ano, em relação ao clima e ao comportamento da fauna e da flora. Se no hemisfério sul é inverno, no hemisfério norte é verão. Na região próxima à linha do Equador, a intensidade da luz não varia muito ao longo do ano, logo não há muita variação de características de cada estação.
Agora vamos falar sobre o solstício e equinócio. Vocês sabem o que é? Sabem do que se trata? Bom, solstício e equinócio são fenômenos astronômicos que indicam as estações do ano e estão relacionados à posição do Sol e à inclinação da Terra. Observe a imagem e verifique que solstício é a data do ano que você tem mais tempo de dia do que de noite, e equinócio é a data em que nós temos o mesmo tempo de dia e de noite. Aí atentem aí para as posições do planeta Terra em relação ao Sol e a duração do dia e da noite de cada período. Observe com muita atenção essas imagens. O solstício ele ocorre em junho e em dezembro e representa o posicionamento do Sol em seu limite máximo. O Sol ele estará em seu auge ao norte ou ao sul, e aquele que estiver recebendo uma maior incidência de raios solares estará no solstício de verão, e os que estiver recebendo menos estará no solstício de inverno. Já o equinócio ocorre em março e setembro e corresponde à posição em que ambos os hemisférios são iluminados igualmente pelo Sol. A ocorrência do equinócio dá início à primavera e ao outono. A maior parte do território brasileiro se localiza no hemisfério sul. Por isso, as estações do ano, que representam as principais mudanças climáticas que ocorrem no período de um ano, se dividem assim. Outono é início 21 de março a 20 de junho, o inverno 21 de junho, início, e o fim 22 de setembro, primavera 23 de setembro, início, a 21 de dezembro, o fim, e o verão 21 de dezembro, o início, e 20 de março, o fim. No hemisfério sul, durante o outono, os dias têm duração menor do que as noites. E nessa estação, a temperatura vai caindo aos poucos, gradualmente, por isso o outono é como se fosse um período de transição entre o verão e o inverno. E dentre as principais características está a queda das folhas das árvores. O inverno é caracterizado pela incidência de migrações de animais que buscam locais mais quentes. Durante o inverno, as noites são mais longas do que os dias, inclusive mais do que no outono. E também as noites mais longas contribuem para manter a temperatura mais baixa. Na primavera, ocorre que os dias passam a ter uma maior duração do que a noite. Por isso, as temperaturas começam a elevar, tornando-se mais amenas e os dias ficam menos frios. Sua principal característica é o florescimento da flora local, por isso também é conhecida como a estação das flores. Já no verão, os dias são mais longos do que na primavera, por isso a temperatura ela fica bem mais elevada. Esse calor mais intenso também favorece a formação de nuvens, o que resulta nas chamadas chuvas de verão. E aqui finalizamos por hoje. Tchau e até a próxima aula.